Amém. Bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. É uma alegria e uma responsabilidade, então quero agradecer ao nosso querido pastor pela confiança de me ceder o púlpito para que nessa manhã eu pudesse compartilhar da palavra de Deus com os queridos irmãos. Bem, nós estamos vivendo neste período uma transição. A chegada de um novo ano, a saída de um novo ano, faz com que todos nós elaboremos alguns projetos. Nos debrucemos diante de construções, o que nós vamos fazer, e aí nós vamos lá, construímos um arrazoado, eu vou empreender tal negócio, eu vou fazer outra graduação, uma pós-graduação, eu vou comprar um carro, um apartamento, enfim. Esse período é muito propício para que nós elaboremos planos. E nessa elaboração de planos, é muito comum que também paire sobre nós, repouse sobre as nossas cabeças, a pergunta sobre o sentido e o propósito da nossa vida. Porque qual é a razão de empreender todos esses projetos, se não houver um propósito, uma missão, algo bem delineado na nossa mente que nos faça perseguir esses objetivos, alcançar esses objetivos? E sobre essa questão, sobre esse tema do sentido da vida, o propósito da vida, a missão da vida, nós temos inúmeras possibilidades de resposta. Recentemente ouvia uma preleção de um psicanalista já falecido, Contardo Caligares, em que ele justamente se punha a responder essa pergunta: qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da existência? O que nos move? Quais são os propósitos que fazem com que nós acordemos pela manhã e saiamos? E a resposta dele foi a seguinte: o sentido da vida reside na própria vida e na consciência de que vamos morrer. E quando eu ouvi isso, eu fiquei um certo ponto incomodado. Será que o propósito da nossa existência se resume ao fato de levantar, ir trabalhar, voltar do trabalho, pagar conta, resolver problema com o filho, resolver problema com a esposa, resolver problema no trabalho, ir ao mercado? Será que o sentido da nossa existência se resume a essa vida cotidiana e ainda mais, essa vida cotidiana com o peso de que vamos morrer? Será que tem algo que nos move para além do aqui e o agora? Será que existe algo que faz com que a nossa vida tenha um sentido de propósito e missão super excelente? Eu me lembro que essa crise pairou sobre a minha cabeça quando eu tinha 16 anos. Coisa de adolescente, né? Eu tinha acabado de entrar na faculdade de História. Imagina, uma tábua rasa entrando na faculdade de História. Minha mãe ficou desesperada, falou assim: meu Deus, o que vai ser desse garoto? E lá, estudando todas aquelas questões filosóficas, o materialismo histórico, a dialética e tudo mais, essa pergunta pairou sobre a minha cabeça: será que a nossa vida se resume a esse bate-ponto de levantar, acordar e obedecer às macroestruturas, às superestruturas? O que me move, o que me impulsiona a viver nesse dia a dia? E a palavra do Senhor veio falar ao meu coração. A palavra de Deus não é só um versículo decorado, um tópico de discussão que nós utilizamos nas nossas classes de escola bíblica dominical. Não, a palavra de Deus, ela é o alimento, ela alimenta a mente e o coração. E um velho versículo que todo garoto criado em igreja batista aprendeu desde os seus 9 anos, foi a resposta que Deus trouxe ao meu coração naquela idade, sobre essa crise do sentido e do propósito da minha existência. E todas as vezes que eu estou diante de um desafio, de um novo ano, de construir projetos, de lançar mão a realizar coisas, este versículo tornou-se um esteio, uma marca
e ele direciona, ele me faz lembrar o sentido e o propósito dessa vida. Eu quero ler então com vocês esse versículo. Convido vocês a ficarem em pé e vamos ler juntos 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. Se o texto puder ser projetado, eu leio na versão revista e corrigida. Lerei a primeira vez e depois todos nós juntos leremos o texto. A palavra do Senhor diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Vamos todos juntos? Cadê o texto? Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Senhor, esta é a Tua palavra, e nessa hora, quando a Tua igreja reunida, ao redor dela, deseja ouvir da Tua palavra, ouvir da Tua voz, pedimos que o Teu Santo Espírito, que é o nosso grande professor, possa nos guiar no entendimento de toda a verdade, a fim de que saiamos daqui com os nossos corações fortalecidos pela Tua palavra, entendendo a Tua vontade para as nossas vidas. Essa oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto por demais conhecido, como eu já disse, dos garotos batistas, porque é a divisa dos embaixadores do rei. Mas esse texto foi escrito num contexto em que os teólogos, os exegetas, os estudiosos do Novo Testamento chamam de a Carta da Reconciliação. Os primeiros 9 capítulos de 2 aos Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo para reconciliar, fazer as pazes com a igreja de Corinto. A treta lá, na linguagem da garotada, foi a seguinte: chegou uma turma na igreja de Corinto que dizia assim: Paulo não é pastor, Paulo não é apóstolo, Paulo não viu Jesus. Mas essa igreja foi fundada por ele. Atos capítulo 18 conta essa história para nós. Ele chega na cidade, conhece o casal Áquila e Priscila, passa ali 1 ano e meio pregando, ensinando, discipulando, a igreja floresce. O Paulo precisa seguir viagem, mas chegam lá esses detratores, essa turma que perseguiu o Paulo e dizia assim: ele não é pastor. E aí, de uma hora para outra, a igreja abandona a liderança do Paulo, volta-se contra o Paulo. Isso causou uma certa animosidade. Se a gente lê Gálatas, a gente consegue entender o temperamento do nosso querido Paulo. Ele era uma pessoa um tanto quanto colérica. E isso causou um estranhamento na igreja, entre Paulo e a igreja de Corinto, que foi preciso, então, ele reconciliar, fazer as pazes com essa igreja. Então, o texto que nós lemos, os primeiros 9 capítulos da carta de Paulo aos Coríntios, é considerada como a carta da reconciliação. Ele está fazendo as pazes com essa igreja. Ele está reatando os laços de amizade, de fidelidade. E é interessante, porque o Paulo se utiliza de um tema extremamente importante na doutrina cristã para resolver um problema entre comadres. Ele pega aquilo que há de mais excelente na mensagem do Evangelho, que é o conceito de Deus reconciliar-se com a humanidade, e ele usa desse princípio, desta verdade doutrinária, para fazer as pazes com a sua igreja. Reconciliação, que é o tema que vai discorrer ao longo dos capítulos 4 e 5, especialmente o capítulo 5 da segunda carta, é a iniciativa gratuita de Deus de restaurar o relacionamento dele com a humanidade caída. Deus, em sua infinita graça e sabedoria, decide acabar de uma vez com todas com a inimizade que existia entre os seres humanos e ele.
Você vai se lembrar que a queda nos colocou numa situação, nos colocou numa condição de separação de Deus. E essa separação, essa distância que nos afastava de Deus, foi terminada, foi extinta, por meio desse ato de Deus reconciliar o mundo perdido com Ele, através do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus. É uma iniciativa extremamente divina. Deus decide se reconciliar com os homens. Deus decide se reconciliar com as mulheres. Deus decide se reconciliar com a sua criação. E Ele faz isso por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Logo, a reconciliação é uma dádiva, é um presente. Deus, em sua infinita sabedoria, decide nos outorgar essa graça, nos trazer de volta ao plano, eu acho que aqui deu errado, hein? Ao plano eterno de nos reconciliar com Cristo. Pronto. Vou deixar ele aqui de stand-by. De nos reconciliar com Cristo, de nos fazer novas criaturas. Isso é obra da graça de Deus. Ninguém consegue se reconciliar com Deus através das suas boas atitudes. Ninguém consegue reconciliar-se com Deus através das suas boas obras. Ninguém. É Deus quem decide se reconciliar com os homens e nos oferece perdão, nos oferece misericórdia, nos oferece graça. O Paulo, então, utiliza desta ideia, deste conceito, para ensinar aos seus ouvintes uma lição muito importante. O texto que nós lemos, ele não só vai dizer sobre isso, sobre a reconciliação, mas ele vai dizer que essa reconciliação nos faz novas criaturas. Porque se o estado inicial era de separação de Deus, afastados da sua graça, longe do seu favor, e o sacrifício de Jesus nos traz para perto, nos aproxima, isso muda o nosso status. Isso dá uma nova configuração à nossa existência. E ele diz no verso 17 o seguinte: se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém experimentou esta reconciliação, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, tudo se faz novo. Ao aceitar a oferta da graça de Deus, ao receber genuinamente o perdão gracioso do Senhor, nós nos tornamos novas criaturas, uma nova existência. E a esse processo nós damos o nome de conversão. Conversão não é um modo diferente de se vestir. Conversão não é uma igreja diferente que nós frequentamos. Conversão não é a adoção de bons comportamentos, de boas práticas, não. Conversão é essa experiência de receber a reconciliação em Jesus e deixar que esta reconciliação transforme a minha mente e o meu coração. Eu viverei de um outro modo, num outro estágio, de uma outra configuração. É a atualização do software. Esse software aqui, que foi corrompido pelo pecado, ele é atualizado. E o Paulo disse isso, Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é conversão. Essa reconciliação faz essa alteração na existência, não só no discurso. Alteração nos sentimentos, o modo como as minhas emoções são reconfiguradas diante dessa experiência de ser reconciliado em Cristo Jesus. Agora, tem um detalhe interessante nessa história, porque a reconciliação, o fato de Deus acabar com a inimizade que existia entre a humanidade e Ele, não termina só nisso. Ao receber a graça salvadora de Jesus na nossa vida, nós não nos tornamos SSS, salvo, seguro e sentado.
nos dá o privilégio de nos tornarmos ministros desta reconciliação. Olha que coisa interessante, ele olha para os seus ouvintes e diz assim: vocês não só foram regenerados por Cristo para uma nova vida, vocês não só foram transformados na vossa maneira de viver, mas vocês foram transformados para se tornarem participantes desta obra de Deus. A operação da graça não tem nenhuma interação de sinergia, não há nenhum esforço humano que possa nos fazer autossalvar. O próprio Paulo vai dizer isso lá em Efésios: pela graça somos salvos, por meio da fé, isso não provém de vós, é dom de Deus, mas nós, ao recebermos desta graça, nos tornamos instrumentos de proclamação dessa reconciliação. Há um propósito maior, há algo mais excelente. Nós experimentamos dessa misericórdia, dessa graça do Senhor, a nossa vida foi transformada, o seu casamento, a sua família, os seus negócios, os seus relacionamentos, mas não para por aí, meu irmão, não para por aí, minha irmã. Essa transformação que Deus operou na sua vida, essa graça que foi derramada sobre você, é um impulso para que você continue a testemunhar dessa misericórdia. O Paulo vai dizer no versículo 18, tudo isso o que, Paulo? Toda essa operação, toda essa transformação, toda essa nova vida que Deus está realizando em nós, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Foi nessa hora que a ficha caiu de que a existência tinha mais do que o sentido de entrar, sair, levantar, deitar, dormir, acordar. Foi quando eu me deparei com essa verdade de que Cristo nos confiou o ministério da reconciliação. Deus está em missão, nós falamos isso aqui todos os domingos. Deus está em missão, reconciliando o mundo perdido a Ele, restaurando a criação que é deturpada cotidianamente pelo pecado, e ao nos resgatar, Ele nos inclui nesse projeto, Ele nos inclui nessa proposta e nos faz ministros da sua reconciliação. Olha que privilégio, olha que graça. O nosso sentido, a razão, o propósito da existência, a motivação reside no fato de que, convertidos por Jesus, nós nos tornamos ministros dessa proclamação. Uma coisa é certa, toda experiência de conversão é uma experiência de vocação. Não existe nenhuma experiência de conversão que não seja uma experiência de vocação. Ao crer em Cristo como Salvador, ao receber graciosamente o seu perdão, nós nos tornamos ministros dessa reconciliação. Nós nos tornamos ministros dessa nova aliança. E quando eu olho para o versículo que nós lemos, eu encontro 3 lições, 3 características desse ministério da reconciliação. E eu quero então encerrar nessa manhã deixando essas 3 lições para você. Porque quando você estiver lá na sua casa, debruçado em construir os seus projetos, você vai se lembrar que você é um ministro da reconciliação. Que o lugar aonde você está, no seu trabalho, essa posição que você ocupa, não é à toa. Você está lá porque você é um ministro da reconciliação. O cargo de chefia, o cargo de diretoria, ou até mesmo o cargo de mais baixo na hierarquia que você ocupa porque você está lá para ser um ministro da reconciliação. Naquela família que você olha e diz assim, meu Deus, é só problema, é só gente complicada, que tem hora que dá vontade de fugir, é nessa família que Deus o colocou para ser um ministro ou uma ministra da reconciliação. No seu condomínio, naquelas reuniões de assembleia de condomínio, que parece que o mundo vai acabar.
com aquela vizinhança problemática, você está lá para ser um ministro da reconciliação. E se eu não tiver isso bem definido na minha cabeça, eu perco as oportunidades de viver uma vida com sentido. E a minha existência é uma existência de SSS. Eu venho no culto das 11, volto para casa, almoço, segunda-feira eu vou trabalhar. E aí, será que é para isso que Deus nos chama? Será que é para isso que nós fomos resgatados com tão precioso sangue? Olhando para o versículo 20, eu quero deixar então 3 conclusões acerca desse ministério da reconciliação, acerca do propósito da nossa existência. Em primeiro lugar, olhando para o versículo 20, eu chego à conclusão de que no ministério da reconciliação, os obreiros são indispensáveis. Olha como é que o versículo começa. O texto diz para nós: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Tudo é operação da graça de Deus. Tudo é a ação gratuita de Deus sobre nós. Mas os obreiros, os servos, eles são parte integrante dessa missão de Deus em reconciliar o mundo perdido com Ele. Nós, enquanto cristãos, somos o elo, o elemento, os instrumentos, os vasos, numa linguagem pentecostal, que Deus se utiliza para levar o mundo perdido ao conhecimento da sua graça. E o Paulo, quando abre o texto com essa expressão, o que ele está querendo dizer é que nós, enquanto ministros da reconciliação, devemos agir como embaixadores. O que se pede é que os obreiros ajam como embaixadores. E o apóstolo Paulo tinha muitas palavras para referir-se a esse cargo. Ele podia ter usado, como usou no versículo 18, a palavra diáconos, garçom, literalmente, aquele que serve, mas não usou. Podia ter usado riperetes, aquele remador de fundo de navio que faz força para que uma embarcação continue andando, mas não usou. A palavra escolhida por Paulo foi presbeo, e presbeo significa o mais velho, o mais experimentado, o avançado de dias, o que ocupa primeiro lugar. É a mesma raiz da palavra presbítero, que nós lemos no Novo Testamento como referência ou sinônimo da figura de pastor. No mundo greco-romano, existia essa figura de um presbeu, de um emissário, de um legatus. E esse presbeu, esse homem mais experimentado, avançado de dias, ele tinha a função de representar o governo oficial no lugar onde ele chegasse. Então ele era investido de poder e de autoridade e era-lhe dado uma mensagem. E ele ia aos mais diversos lugares do reino com essa missão de aplicar a mensagem que ele tinha. Esse emissário, ele não só tinha o poder de comunicar a mensagem, como também ele tinha autoridade para estabelecer tratados de paz e de guerra. Esse presbeu, esse emissário, esse embaixador, ele não era apenas um carteiro, ele não tinha só um envelope com uma mensagem de que Jesus Cristo salva, mas ele tinha a função de aplicar essa mensagem, de fazer representar essa mensagem na sua própria vida. Quando Paulo diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo, o que o Paulo está querendo dizer para a gente é isso. Nós não somos apenas os carteiros de Jesus,
Nós não somos só os portadores de uma boa mensagem que só Jesus Cristo salva, mas nós, além de portarmos uma mensagem, nós temos poder e autoridade para aplicar essa mensagem, para fazer valer. Capítulo 1 do livro dos Atos nos conta que enquanto Jesus estava ali se despedindo dos discípulos, beijinho e abraço, os discípulos olham para ele e dizem assim: Senhor, quando se dará a restauração do reino de Israel? Não entenderam nada. 3 anos e meio com os caras não entenderam nada. Quando vai ser a restauração? Aí olhou para eles e falou assim: olha, não sai da cidade não, fica aí quietinho, porque vocês receberão poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os crentes em Cristo Jesus, ao receberem essa obra da reconciliação, ao receberem o Espírito Santo, que é o agente da regeneração, nós também recebemos o poder para representar e aplicar essa mensagem. Nós também temos a investidura do poder. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, no primeiro discurso de despedida de Jesus, os discípulos ali questionando a mansão celestial, se vai ter lugar para um, se vai ter lugar para outro, e no meio dessa discussão Jesus diz para eles assim: olha, vocês terão poder para realizar obras iguais às que eu faço, ou maiores do que as que eu faço. Esses embaixadores, nós os embaixadores, temos a função, a missão, a responsabilidade de, nessa diplomacia, não só carregar uma mensagem, mas aplicá-la. Não só dizer uma mensagem, mas representá-la integralmente. Mas eu fico assustado, porque olha, o que tem de embaixador jogando no time errado não está no gibi. O que tem de embaixador que acha que foi comissionado pelo político A, B ou C, pelo pastor A, B ou C, pela ideologia política de A, B ou C, não está no gibi. E aí ele gasta tempo, energia, esforço em questões totalmente banais. E ele esquece que quem o comprou com precioso sangue, quem o redimiu na cruz do Calvário, quem o garantiu vida e vida em abundância, o chamou para uma missão muito mais nobre, uma missão de representá-lo, de fazer valer a sua mensagem. Nós não podemos difundir, diluir, abrir mão dessa nossa responsabilidade de embaixadores, de representantes. Por mais que as nossas opções ideológicas, políticas, filosóficas sejam sedutoras, isso não pode colocar de lado a missão excelente que Deus nos confiou de sermos seus ministros, seus representantes. No Ministério da Reconciliação, os obreiros são indispensáveis. Mas no Ministério da Reconciliação, não só os obreiros são indispensáveis, como o serviço dos obreiros é imprescindível. Olha o que o versículo continua na parte B. Ele diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. E ele diz: como se Deus por nós rogasse. Não basta só entender o papel da nossa representatividade, é preciso entender também a nossa instrumentalidade. Esse serviço que nós estamos realizando na obra do nosso Senhor Jesus, essa tarefa que nós recebemos, recai sobre nós e nos usa como instrumentos de Deus. Nos usa como porta-vozes. Quando os embaixadores falam, falam por Cristo, no lugar de Cristo. Quando você está lá no seu trabalho e toma uma posição de seguir aquilo que é correto, você não faz porque é você faz porque representa a Cristo.
Uma velha frase que a gente conhece, de que de 100 pessoas, 99, uma lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Essa instrumentalidade, o Paulo diz, olha, vocês são embaixadores por Cristo, como se Deus por vocês, por nós, através de nós, estivesse rogando, pedindo. A mensagem da reconciliação não é só uma mensagem como as muitas outras, mas é a boa nova de Deus desejando reconciliar-se com os seres humanos, e isso tem consequências irremediáveis. Isso tem consequências que são inalteráveis na nossa vida. Uma mensagem de implicações eternas. Mas perceba, o Paulo não usou qualquer verbo. Ele usou o verbo exortar. No texto grego, parakaleo, que tem o significado de encorajar, de dar apoio, de levantar. Rogamos, pois, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, exortasse. O que nós fazemos enquanto ministros da reconciliação, esse serviço que é imprescindível, é que nós estamos no mundo rogando, nós estamos encorajando as pessoas, nós estamos levando as pessoas ao conhecimento da graça de Deus. E exortar não é admoestar. Admoestar é bater, é repreender. Nós não fomos chamados para bater nos pecadores, nós não fomos chamados para tratar de modo cruel, sem misericórdia, de modo totalmente, na força, aqueles que não conhecem a graça de Deus. Não é para isso que nós fomos chamados. O texto diz que como se Deus por nós estivesse rogando, exortando as pessoas, levando-as ao conhecimento da verdade. A nossa missão não é espancar os pecadores, a nossa missão é exortá-los, a fim de que o Espírito Santo possa agir em seus corações, levando-os ao arrependimento. Quantas vezes nós vemos embaixadores que estão espancando os pecadores, porque dizem assim, não é crente como eu, não faz o que eu... Não é isso o caminho. O nosso caminho é de encorajarmos, é de levarmos a mensagem do Evangelho, e é de encorajá-los, não como um coach, mas encorajá-los para uma nova vida, para a possibilidade de que o Evangelho pode transformar a mente, o coração, as emoções dessas pessoas. Deus está rogando ao mundo, encorajando o mundo, através da nossa instrumentalidade. A nossa tarefa é essa, é sair do lado de fora do portão, encorajando, rogando, exortando as pessoas para que se reconciliem com Deus. Sair mundo afora, ir para além das nossas fronteiras, com essa missão bem delineada na mente, de que nós somos rogadores. Que nós temos a missão de encorajar o mundo caído, para que ele conheça e receba o perdão e a misericórdia do Senhor. No ministério da reconciliação, os obreiros são indispensáveis. O serviço dos obreiros é imprescindível. E por último, a mensagem é insubstituível. Olha como termina o versículo 20. Ele diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O apelo do Evangelho é esse, de que Deus nos ama e deseja salvar. A mensagem do Evangelho é tão clara como a água que eu acabei de beber aqui agora. Deus ama a todos. Todos são pecadores.
Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz e nos garantir a redenção. Todos, por meio da fé e do arrependimento, podem usufruir das bênçãos da justificação, as bênçãos da reconciliação. Essa é a nossa mensagem. Nós não temos outra mensagem, nós não temos outra proclamação. Qualquer coisa que adicione ou subtraia essa mensagem é um erro. O texto termina dizendo que nós, enquanto ministros da reconciliação, temos uma mensagem que é insubstituível. Eu posso falar de muitas coisas a muitas pessoas. Eu posso dar a elas aula de política, eu posso dar a elas aula de história, eu posso dar a elas aula de filosofia, eu posso dar a elas aula de gestão financeira, mas nada disso supera a alegria e o privilégio de poder falar aos outros, falar a outras pessoas de uma mensagem que transformou a minha vida e o meu coração e que por meio da fé na graça do Senhor Jesus pode também transformar a vida daquele que me ouve. Não há alegria maior do que essa. Quando nós nos reunimos para falar dessa mensagem. Quando nós cantamos, nós devemos cantar essa mensagem. Quando nós ensinamos, nós devemos ensinar essa mensagem. Não há espaço para nenhuma outra pregação, para nenhuma outra mensagem que roube, que tire o lugar desse conteúdo central e exclusivo da nossa fé. Essa mensagem é insubstituível. E tem um problema nisso aí. Porque eu confesso que eu tenho ficado assustado com as adições e subtrações que são feitas em nome de Jesus nessa mensagem. Às vezes é um discurso humanista. Às vezes é um discurso extremamente mercadológico. Às vezes é um discurso que apenas faz sobressair as opções ideológicas do pregador, daquele que fala. E a mensagem, o conteúdo central, essa graça maravilhosa, que é a razão da nossa existência, vai ficando de lado. Vai sendo substituída por outros atrativos. Quando o emissário, quando o légatus recebia lá o poder, o embaixador, ele recebia o poder de ir representar, ele não tinha uma mensagem própria. Ele tinha a mensagem de quem o comissionou. A autoridade desse camarada, a autoridade que ele exercia lá no lugar e chegava e dizer, eu sou o embaixador, essa autoridade residia no fato dele portar uma mensagem. A partir do momento que esse embaixador transmitisse uma mensagem própria, ele deixava de ser embaixador, porque ele não estava representando mais ninguém, ele estava representando seus próprios interesses. Todas as vezes que nós subtraímos a mensagem do Evangelho, que nós alteramos a mensagem do Evangelho, que nós trocamos a mensagem do Evangelho por qualquer outra mensagem, nós deixamos de ser embaixadores. O poder dessa mensagem, que nos outorga autoridade para sermos representantes de Jesus, se esvai. Embaixador não tem mensagem própria. Embaixador só tem a mensagem daquele que o comissionou. Ele é um representante. A partir do momento que nós comunicamos as nossas próprias ideias e deixamos que a mensagem do Evangelho seja trocada, nós perdemos o papel, o poder, a autoridade de sermos embaixadores em nome de Cristo. A nossa vida é um reflexo dessa mensagem. O que falamos é reflexo dessa mensagem. O que cantamos é o reflexo dessa mensagem. O modo como nós tratamos a empregada doméstica, o nosso funcionário, é reflexo dessa mensagem. O modo como eu trato o motorista de Uber é reflexo dessa mensagem. E aí isso me faz lembrar de um velho hino que eu aprendi com a minha tia Eufrásia.
que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, que todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. É isso que eles estão olhando para a gente. Quando eu vivo a mensagem, é essa beleza de Cristo que está sendo exalada. E a alegria do embaixador é ver que o seu serviço foi bem feito. Não por causa dele, mas porque ele conseguiu dar cabo da missão que lhe foi confiada. No ministério da reconciliação, os obreiros são indispensáveis. Será que nesse ano de 2024, Deus pode contar com você nessa obra? Eu não estou falando de entrar para um seminário, fazer teologia e ficar do lado de cá do púlpito, não. Contar com você nessa obra lá onde você está, sendo sal da terra e luz do mundo. No ministério da reconciliação, o apelo, o serviço dos embaixadores é imprescindível. A nossa missão é testemunhar, falar, pregar, demonstrar, por meio das nossas atitudes, mas também por meio do discurso, por meio da mensagem, por meio da proclamação. Você está disposto a rogar por Cristo, em nome de Cristo, àqueles que estão ao seu redor? No ministério da reconciliação, a mensagem é insubstituível. O que você tem proclamado? Qual é o conteúdo da sua pregação? O seu compromisso é o compromisso com o Evangelho da graça de Deus ou com as suas ideias, com aquilo que você gosta? O que você tem anunciado aos que vivem ao seu redor? Que Deus os ama e os quer salvar? Ou outras ideias que nada têm a ver com o Evangelho da graça de Deus? Vamos ficar em pé e vamos cantar? Tem um hino aí, ó. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. É a hora então de nós confirmarmos esse desafio diante do Senhor Jesus. Se você entendeu essa mensagem, faça desse hino essa oração de resposta. Olha, eu quero viver esse desafio de ser um ministro, um mensageiro da